Polícia Federal cumpre reintegração de posse no residencial Sítio Natureza 3, em Passo do Lumiar. 79 casas foram invadidas há cerca de 9 meses. Empregados denunciam que a empresa que presta serviços à Vale deixou de cumprir os direitos trabalhistas. No 5º dia de oitivas do caso Décio Sá, testemunhas de defesa dos acusados na morte do jornalista prestam depoimentos. E veja ainda, a ecoterapia como auxiliar no tratamento de crianças com necessidades especiais. Agora, no Guará News. Boa tarde. Começaram a ser ouvidas hoje as testemunhas de defesa dos acusados na morte do jornalista Décio Sá. Policiais e delegados envolvidos nas investigações também devem prestar depoimento. Neste 5º dia de audiência, uma última testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público foi ouvida hoje na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís, antes das testemunhas de defesa dos acusados de envolvimento na morte do jornalista Décio Sá. Entre as testemunhas do processo estão pessoas próximas aos acusados e delegados que trabalharam na investigação. Alguns delegados não quiseram falar com a imprensa. Eu não vou dar nenhuma declaração, porque o que eu devo falar posteriormente é do conhecimento do juiz. O delegado Roberto Larrá, da Superintendência de Investigações Criminais, foi um dos primeiros a chegar ao salão do júri. Eu sou testemunha do juízo, todos são testemunhas do processo. A diferença é a seguinte, uns apontam, a acusação aponta algumas pessoas, a defesa aponta outras. Mas toda testemunha é testemunha do processo. 14 advogados estão fazendo a defesa dos acusados. Giliano Graciano de Oliveira é o único que está foragido. O advogado Altair Fonseca Pinto está representando o acusado, mas ele não quis falar com a imprensa. Poderia falar com a gente? Não. Por favor, não. Apesar da ausência de Giliano Graciano de Oliveira, o Ministério Público não acredita que a falta do acusado prejudique o andamento do processo. Antes das testemunhas começarem a ser ouvidas nesta segunda-feira, a grande discussão foi sobre o pedido feito pelo advogado Aldenor Rebouças de suspender as oitivas, alegando que o cliente dele, o também advogado Ronaldo Ribeiro, seria prejudicado. Na semana passada, o advogado conseguiu que o processo envolvendo o cliente dele, o advogado Ronaldo Ribeiro, acusado de participação no grupo liderado por Glaucio Alencar, fosse desmembrado dos outros acusados do processo. Funcionários do Hospital Socorrão 2 fazem uma manifestação e ameaçam entrar em greve. O motivo é por conta do atraso do pagamento do adicional salarial, que é uma gratificação do sistema de saúde desde o início do ano. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, o pagamento da gratificação do SUS referente ao mês de janeiro será realizado até o próximo dia 15. O de fevereiro está sendo preparado e será realizado até o dia 31 deste mês. E as gratificações referentes aos meses de março e abril serão regularizadas nos meses de junho e julho, juntamente com os meses em curso. Trabalhadores de uma empresa que presta serviços à Vale fizeram uma manifestação. Segundo a denúncia, a empresa terceirizada não entregou o contrato dos trabalhadores à mineradora e os empregados estão sem receber os direitos trabalhistas. Todos aqueles caminhões deixaram de entrar aqui na Vale porque os manifestantes bloquearam a entrada e agora se concentram ali em frente ao portão. Segundo eles, são 500 pessoas nessa condição, sem receber dinheiro e com a carteira de trabalho retida. Os trabalhadores alegam que a empresa Lucaia, que prestava serviço para a Vale, fabricando pré-moldados para a ferrovia, perdeu o contrato para a empresa Mendes Júnior. E há mais de um mês estão sem receber os direitos trabalhistas. A audiência que nós fomos, essa última audiência que teve, era a Lucaia que era responsável para pagar nós. Só que o advogado da Vale, junto com o representante da Vale, se comprometeu, disse que era nesse dia dessa audiência, era para o pessoal da Lucaia levar nossos dados lá para o pessoal da Vale, para eles poderem bater nossas contas, entendeu? Só que ninguém da Lucaia apareceu para dar nossos dados para ele. Aí ficou marcado de nós ir no sindicato levar a nossa carteira, tudinho, a data de que nós estamos trabalhando. Assim nós fizemos, todo mundo foi lá no sindicato. Quando chegou lá, nós damos os dados tudinho.
Aí disse que no prazo de 10 dias no máximo ia liberar pelo menos o FGTS para nós, para adiantar nosso lado. Até hoje já está com mais de 25 dias, nem FGTS, nem dinheiro, nem nada. A polícia foi chamada e este manifestante disse que foi agredido. Chega aquele sargento bem ali, quase passando por cima de todo mundo, bem aqui, certo? E eu tava filmando do lado, fiquei de longe, ele com a viatura, ele veio em cima de mim e fez isso aqui, ó. E puxou a arma, Se a corporação dele ensina ele desse jeito, porque eu acho que... Tentei falar com os representantes da Vale, mas não obtive sucesso. Tem alguém que possa falar com a gente, hein? Alguém que possa falar com a gente? Este policial veio conversar com os manifestantes. Houve um clima tenso. Você chegou conversando, gostei da sua... Você e o primeiro... Eu queria de vocês que nomeassem uma comissão de 5, certo? Porque aí vocês conversam civilizadamente com a direção. Eu levo os senhores lá para conversar com a direção. Você garante levar a gente lá? Garanto. Pois eu vou conversar com nós trabalhadores. A gente vai conferir na sua palavra. Pode confiar na minha palavra. A gente vai liberar, vou deixar você liberar a porta e você vai levar 5 da gente para conversar com alguém da Vale. Tá combinado? Tá combinado. Nomeia a comissão. Mas após a conversa, os trabalhadores resolveram formar uma comissão para falar com representantes da Vale. Em nota, a Vale informou que desde o dia 25 de fevereiro, a empresa Lucaia se retirou do local da prestação de serviços sem maiores esclarecimentos e que vem adotando as medidas contratuais e judiciais a respeito deste assunto. Nossa produção tentou entrar em contato com a construtora Lucaia por diversas vezes, mas os telefones da empresa não foram atendidos e os e-mails que nossa produção passou à assessoria da construtora não foram respondidos. A seguir, polícia cumpre mandado de reintegração de posse em Passo do Lumiar. Começaram hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo encerra no próximo dia 27. O resultado do Enem permite que os estudantes possam concorrer a uma vaga no ensino superior. As inscrições só podem ser feitas pela internet. A taxa para os candidatos não isentos custa R$ 35. Estão isentos os alunos que concluíram o ensino médio em escolas da rede pública, declarada ao Censo Escolar da Educação Básica, e os candidatos com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo. No Monte Castelo, a feira do bairro, que tem mais de 40 anos, foi desativada. A estrutura onde deveria funcionar o mercado está tomada pelo lixo. Os feirantes tiveram que improvisar uma área para continuar trabalhando. A situação da feira é de total abandono, muito lixo e mato. Os feirantes acabaram mudando para o outro lado da feira, que também está em péssimas condições. Completamente uma vergonha. No centro da cidade, a gente não tem nenhuma autoridade aqui para olhar pela gente aqui e a gente só estamos aqui vivendo por viver mesmo. A falta de condições higiênico-sanitárias nas instalações da antiga feira do Monte Castelo, localizada na rua Raimundo Correia, levou a Vigilância Sanitária de São Luís a determinar o fechamento definitivo. Mas na semana passada, os feirantes ganharam o direito de permanecer no mercado do Monte Castelo, depois da luta contra a decisão da Prefeitura de São Luís. O problema é a situação de perigo em que essas pessoas vão ficar. A feira existe há 40 anos e há 15 está desativada. O que os feirantes esperam é que seja reformada para que eles possam voltar a trabalhar. Atrapalha, que não tem movimento, as bananas estão tudo aí, é prejuízo para quem coloca R$20 e não encontra. A feirante Irene, a mais antiga a trabalhar no local, conta que a movimentação de clientes só vem caindo e o prejuízo aumentando. Fazer uma reforma aqui para melhorar mais. O senhor trabalha aqui quanto tempo? 40 e poucos anos. Dona Maria, que mora no bairro há 40 anos, lamenta a falta de uma feira no bairro. Se tivesse uma feira, era muito bom para os moradores, porque a gente sai daqui para o João Paulo, em outros lugares longe.
Segundo a Prefeitura de São Luís, em um acordo com a Associação dos Feirantes e Representantes Públicos, na área onde deveria funcionar a Feira do Monte Castelo, serão construídos um posto de saúde, um centro comercial e um salão de reuniões. E que durante as obras, os feirantes serão remanejados para o mercado do Anil, que também será reformado. E hoje pela manhã foi cumprida a reintegração de posse de 79 casas no residencial Sítio Natureza 3, em Passo do Lumiar, que foi invadido há cerca de 9 meses. Os moradores que estavam de forma irregular receberam auxílio de um transporte para fazer a mudança. Por todos os lados, caminhões de mudança. Entre os moradores que invadiram as casas do residencial Natureza 3, no município de Passo do Lumiar, o sentimento era de tristeza e revolta. A maioria alega estar desempregada e não ter para onde ir. A sensação é de revolta. Por que nós estamos sendo jogados para fora assim, enquanto nós necessitamos da casa? Se uma casa dessa estava sendo abandonada, sendo usada por usuários de drogas, será se a pessoa precisava dessa casa? Será se o dono tem necessidade de uma casa dessa? Ou será se eu com minha família que está aqui com as coisas tudo no meio da rua precisando de uma moradia? Por que ele não avaliou a irregularidade que está acontecendo? O contemplado dessa casa aqui, ele me ligou dizendo que ele não tem precisão da casa, ele entregou os documentos para a Caixa. Durante a ação de reintegração de posse, centenas de policiais militares e federais, agentes da Caixa Econômica, bombeiros, oficiais de justiça e representantes da OAB e Defensoria Pública da União trabalharam em conjunto para garantir a tranquilidade durante a operação. A gente tem aqui uma situação que envolve, de um lado, as pessoas beneficiárias do programa e, de outro, trabalhadores e trabalhadoras também sem moradia, né? Mas como a Polícia Federal tem sido cuidadosa, seguido as orientações da Ouvidoria Agrária Nacional para a reintegração de posse envolvendo coletividades, as pessoas foram devidamente informadas de todo o processo, ninguém está sendo pego de surpresa hoje. A gente está acompanhando o trabalho da polícia, da Caixa e está percebendo que está acontecendo tudo de forma pacífica. Tá? E se houver algum tipo de resistência, a Defensoria Pública da União e a OAB está aqui justamente para tentar fazer alguma mediação, alguma negociação e alguma orientação sobre tudo que a pessoa precise para entender de fato a situação que ela se encontra hoje. 79 casas que foram invadidas há aproximadamente 9 meses tiveram que ser desocupadas. A Caixa disponibilizou serviço de transporte de imóveis para auxiliar as famílias. Após a desocupação, as famílias contempladas pelo sorteio do programa Minha Casa Minha Vida vão ser chamadas para ocuparem os imóveis. Na próxima semana, a ação de reintegração de posse acontece no residencial Nova Terra, onde mais de 2.000 casas foram invadidas. Segundo a OAB e Defensoria Pública da União, esta que deve ser a última ação da Operação Habitare é a mais preocupante. Os moradores irregulares do residencial Nova Terra estão resistentes à desocupação. A situação Nova Terra é porque a primeira coisa é que é o quantitativo, né? Lá são 4.000 casas e há mais de 2.000 ocupadas, né? É claro que há problemas que precisam ser esclarecidos. A gente sempre orienta, tá, as pessoas ao cumprimento da decisão judicial. Há algumas denúncias sobre irregularidades, só que a gente tem justamente esclarecido que essas denúncias que devem ser apuradas, tá, elas não justificam a ocupação irregular. 12 pessoas foram assassinadas neste fim de semana na região metropolitana de São Luís, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. No sábado, um casal foi executado ao sair de um supermercado na MA 201 em São José de Ribamar. A polícia suspeita que o crime possa estar ligado ao tráfico de drogas. Ninguém foi preso. Foram anunciados os projetos de revitalização do Centro Histórico de São Luís. As áreas destinadas à aplicação de recursos do programa do governo federal foram levantadas em uma pesquisa realizada pela Superintendência de Patrimônio Histórico. Na região, cerca de 90% dos casarões são de propriedade particular. O objetivo do levantamento, iniciado em 2010, é a preservação do bem patrimonial e o resgate histórico em 3 áreas do centro da capital: Rua Rio Branco, Igreja de São Pantaleão e em torno da Casa das Minas, na Rua de São Pantaleão.
O projeto pretende ainda melhorar as condições de mobilidade, acessibilidade e segurança do local que reúne o acervo arquitetônico. Mas será mesmo que isso é possível? Este especialista explica que sim. É um processo que precisa da articulação, né, do poder público, quer dizer, com projetos que sejam exitosos, que sejam condizentes com a realidade de cada cidade, né, e que a população também veja, se reconheça como fazendo parte daquela história. Segundo o governo do estado, o trabalho está sendo feito em parceria com o IPHAN. E a expectativa é que seja contemplado no anúncio das obras do PAC das Cidades Históricas. O projeto é uma ação intergovernamental articulada com a sociedade para preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura e promover o desenvolvimento socioeconômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos. Nós estamos com um trabalho, o governo do estado, junto com o IPHAN, assinamos um termo de cooperação e estamos apoiando o IPHAN fortemente no trabalho de planejamento, de estruturação para o PAC do Centro da Cidade Histórica. Os recursos do PAC Cidades Históricas destinados às propostas de restauração de imóveis no Centro Histórico de São Luís devem ser anunciados ainda este mês. E recuperar é a palavra de ordem para os casarões da cidade, como este aqui, por exemplo, onde funcionava um bingo antigo e hoje está completamente abandonado há 2 anos. Algumas paredes e o teto não resistiram à força do tempo e desabaram. O lugar faz parte de um trecho tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. De acordo com a Superintendência de Patrimônio Histórico, no local deveria funcionar um supermercado e deveria preservar os azulejos. A área está incluída no trecho de inventário para saber exatamente quantos destes casarões estão nessa situação. Para assim que tivermos esse posicionamento do governo federal, pudermos imediatamente dar este apoio para o IPHAN, que já estamos juntos trabalhando, para podermos começar imediatamente as ações de recuperação. Segundo dados do IPHAN, na área tombada estadual de competência do Departamento Histórico, Artístico e Paisagístico, são 4.697. E os situados na área inscrita desde 1997 como Patrimônio da Humanidade somam 1.200. Desse total de edificações, apenas 111 pertencem ao governo e funcionam como repartições públicas. A forma da mobilidade dar certo é exatamente o poder público, via projeto, tentar dar vida a esse centro histórico com base na mobilidade, que serviu de sustentação exatamente para esse centro histórico, né? No próximo bloco, ecoterapia tem ajudado crianças com problemas motores na capital há mais de 10 anos. E amanhã vai ser realizado mais um sorteio de endereços para as pessoas contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os sorteados serão distribuídos entre os empreendimentos Recanto Verde 1 e 2 e Nova Aurora 2 e 4. As famílias convocadas para o sorteio devem comparecer à quadra esportiva do Parque Bom Menino às 9 horas da manhã. Ao todo, serão sorteadas 1.206 moradias para as pessoas que vivem de aluguel social ou em áreas de risco. A ecoterapia é um esporte que tem ajudado crianças com problemas motores. Na capital, o projeto existe há mais de 10 anos e tem melhorado o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais. Uma parceria entre profissionais de saúde e voluntários que tem dado certo e melhorado a vida de muitas famílias. Há 2 anos e meio, Maísa, de 12 anos, participa da ecoterapia. Paciente, a mãe dela vem todas as sextas-feiras para São Luís acompanhar a filha no tratamento terapêutico.
As duas moram no município de Rosário. É uma continuidade, né? A gente, como mãe, a gente vem com a perspectiva de trazer, de receber melhoras para a criança. E aqui, junto com os profissionais, né, com os professores, com o psicoterapeuta, com o fono, toda essa equipe da ecoterapia, eles me ajudaram muito, tanto assim, para mim desenvolver esse carisma ainda mais, para lutar pela força que eu de ter, para lutar pela Maísa, quanto ela. Bárbara e outras mães com crianças portadoras de necessidades especiais comemoram o desenvolvimento dos filhos que fazem parte da ecoterapia, como Célia, que há 10 anos acompanha a pequena Iris no projeto realizado durante toda a semana no quartel da Polícia Militar. A ecoterapia tem sido uma benção, porque a minha filha, quando veio para cá, ela foi considerada assim quase como uma vegetativa, né? Mas depois que ela começou a fazer ecoterapia, ela teve um avanço muito grande. O método terapêutico e educacional reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina traz diversos benefícios a pacientes portadores de necessidades especiais, como o desenvolvimento motor, emocional e cognitivo. A atividade fortalece os músculos, melhora o equilíbrio, a coordenação motora e a concentração. Além disso, ajuda na autoestima e a segurança por causa do laço afetivo criado entre praticante de ecoterapia e o cavalo. Viver para proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para o seu filho é o fator que evidencia a busca que cada mãe tem. Cada mãe quer o melhor para os seus filhos. E as mães que a gente tem aqui, as mães de crianças especiais são mães especiais também, porque elas vivem dia após dia para que seus filhos tenham mais qualidade de vida através da ecoterapia e das outras atividades que eles também desenvolvem. O projeto é mantido por voluntários e doações feitas por instituições ou pessoas que ajudam diretamente. O Conselho tem interagido de diversas formas, inclusive com o nosso apoio também pessoal. Nós estamos visitando já esse projeto, que é muito interessante, já desde o ano passado, e eles estão em fase de registro, solicitação de registro da entidade junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de São Luís. Isso vai ser importante para que eles no futuro possam participar de possíveis projetos a nível municipal. E para continuar realizando o trabalho com as 92 crianças, a ecoterapia precisa de muito mais. Só na fila de espera são mais de 200 crianças aguardando para começar o tratamento. O projeto ele já está fazendo 11 anos, né, que nós fazemos a prestação de serviço para a comunidade de forma geral, totalmente gratuito, e a gente se sente satisfeito com a evolução de muitas pessoas que precisam da reabilitação, né, dos seus filhos, e as portas do quartel da Polícia Militar estão abertas também para aquelas pessoas que realmente necessitam, as pessoas que têm necessidades especiais e têm algumas limitações psicomotoras. E o Guará News fica por aqui. Outras notícias do Maranhão acontecem às 15 para as 7 da noite. Um bom início de semana para você e a gente se vê amanhã.